Olá, eu sou a professora Joana Dark, professora de Ciências Naturais, e nós vamos estar falando sobre a formação do universo e do sistema solar. A formação do universo. A teoria científica que explica a origem do universo mais aceita atualmente é a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, toda a matéria que existe estaria há cerca de 15 bilhões de anos atrás, extraordinariamente concentrada em um só ponto. Ela deu origem a todas as galáxias e corpos celestes que existem, inclusive a Terra. Repentinamente, toda essa matéria contida neste ponto foi se expandindo e se fragmentando, dando origem a imensas nuvens de gás e poeira. Essas nuvens, chamadas de nebulosas, são grandes massas de matéria, e dentro delas os gases foram se concentrando em determinadas regiões. Nos pontos onde a quantidade de matéria era suficientemente grande para que a temperatura alcançasse cerca de 15 milhões de graus Celsius, começaram as reações nucleares, ou seja, os núcleos dos átomos, que são partículas infinitamente pequenas que formam a matéria, se fundiram. Átomos de hidrogênio se transformaram em hélio, liberando enormes quantidades de energia na forma de luz e calor, e assim nasciam as estrelas. Devido à força gravitacional, os gases e as estrelas recém-formadas foram atraídos, formando áreas de material mais denso, os agrupamentos galácticos ou galáxias, que podem apresentar bilhões de estrelas. Nossa galáxia é a Via Láctea. Nossa estrela é o Sol. Ele transforma toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. O Sol possui combustível suficiente para produzir energia e sustentar a vida na Terra por mais 5 bilhões de anos aproximadamente. A nossa galáxia é a Via Láctea. Segundo os gregos, Via Láctea significa caminho de leite. É nela que estão situados o Sistema Solar e a Terra. A formação do Sistema Solar. Nosso Sistema Solar começou a se formar há mais ou menos 5 bilhões de anos. O que sobrou da matéria que formou o Sol foi se agrupando, dando origem aos planetas e seus satélites. O Sistema Solar é constituído por 8 planetas. Eles estão dispostos nessa ordem de distância do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. A Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. Por causa da sua localização em relação ao Sol, é considerado um planeta interno. Ela se mantém em órbita graças à força da gravidade. A órbita é o caminho que a Terra faz ao redor do Sol. Mas o que é força da gravidade? É uma força de atração existente entre os corpos. No caso da superfície terrestre, é a gravidade que nos empurra para baixo, permitindo que fiquemos presos à superfície. Se a força da gravidade não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço. Localização da Terra no Sistema Solar. Sol e a Terra. A formação da Terra. A Terra é um dos planetas que giram em torno do Sol. É nosso lar e, devido à sua distância do Sol, ela recebe a quantidade certa de luz e calor para permitir que a água se apresente no estado líquido, ao contrário dos demais planetas do Sistema Solar. Sua atmosfera atual é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Além disso, apresenta uma camada de um gás protetor, o ozônio. Essa camada permitiu que animais e vegetais se desenvolvessem fora da água e conquistassem o ambiente terrestre. Mas a Terra nem sempre foi assim. Ela também se formou da matéria que sobrou da formação do Sol. De início, a temperatura era muito elevada, tão elevada que não existia rochas, tudo era pastoso, derretido pelo imenso calor. Aos poucos, o planeta foi esfriando e a crosta terrestre se solidificou. A atmosfera encheu-se de vapor d'água, trazida por meteoritos que caíram na Terra. O vapor se condensou, formaram-se as nuvens e as chuvas desabaram sobre a crosta terrestre durante milhares de anos, formando os rios, mares e oceanos. Não havia aqui uma única planta, um único animal, nem mesmo micróbios que aqui viviam. Os primeiros seres vivos que surgiram eram bem simples e evoluíram ao longo da história da Terra por seleção natural. O Sistema Solar e a Terra. De acordo com a sua constituição, a Terra é classificada como planeta rochoso ou telúrio. Isso significa que ela possui superfície rígida formada de rocha e solo. Os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A Terra e seus movimentos. A Terra se movimenta assim como tudo no universo. Seus principais movimentos são a rotação, realizada em torno de si mesmo ou de seu eixo terrestre,
com duração de 24 horas aproximadamente, ou um dia. Como consequência, tem-se dias e noites. E a translação, realizada em torno do Sol, que é a órbita, com duração de 365 dias, 6 horas ou um ano. Por consequência, existe a estação do ano e a ocorrência do ano bissexto de 4 em. A Terra realiza a rotação ao mesmo tempo em que se desloca ao Sol na translação, ou seja, seus movimentos são simultâneos. A Terra surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. No início, ela era uma bola incandescente que foi se esfriando ao longo de milhares de anos. Formaram-se com o passar do tempo a atmosfera, os primeiros mares e oceanos, bem como as primeiras rochas, e em seguida as primeiras formas de vida surgiram nos mares. A Terra é quente por dentro, mesmo sendo um azul intenso e aparentemente frio, quando observada do espaço sideral. Abaixo da superfície, chamada de litosfera ou crosta terrestre, estão o manto e o núcleo, camadas internas e